Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Vamos falar de esportes. Alô, alô, Antônio Carmo, excelente quarta-feira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, na Band Vale Bate-Papo Esportivo ano 20. Que maravilha, hein? Começamos falando da Libertadores de América. Antônio Carmo, São Paulo ontem teve mais sorte que juízo. Empatou em 0-0 com o Atlético Nacional em Medellín. O Atlético conseguiu perder 2 pênaltis na partida, colocou 2 bolas na trave. Pênaltis perdidos, um chutado para fora, realmente perdido, e a outra defesa do Rafael, que fez um partidaço ontem e ajudou a salvar o São Paulo de uma derrota. E o tricolor vem pimpão com o Morumbi cheio para passar para a próxima fase, meu querido Antônio Carmo. Rafael, que não é lá essas coisas, a gente sabe, torcedor São Paulino tem muitas dúvidas em relação à sua qualidade, mas ontem teve uma atuação que José Poi, Sérgio Valentim e, por que não dizer também, Valdir Pérez, né, assinariam embaixo aí da atuação. E que pegou um pênalti no outro, né? Ele foi para a bola foi para fora. Mas esse Erwin Cardona, veterano, jogador, né, Nicolini, perde 2 pênaltis. Se tivesse mais um, ele batia e perdia. E alcançar lá o centroavante, o Palermo da Argentina, que perdeu 3 pênaltis contra a Colômbia naquela Copa América de 99, né? Perdeu 3 pênaltis num jogo só. Roberto Dinamite já perdeu 2, né? Não, a história é assim. Mas o jogo de ontem, Nicolini, você falou do São Paulo, o São Paulo com mais sorte que juiz, é verdade, lembrou, vamos lá, o jogo do São Paulo contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores do ano passado. Quando o São Paulo jogou contra o Botafogo no Rio, o jogo foi 0-0 e o placar moral do jogo, estampado no Jornal dos Esportes, o jornal de capa cor-de-rosa do Rio, placar moral do jogo 4-0 para o Botafogo. Naquele jogo, o São Paulo escapou de tomar uma goleada, né? E voltou para o Morumbi com 0-0 ali no rescaldo. No Morumbi, acabou sendo eliminado nos pênaltis, depois de um novo 0-0, com o Lucas perdendo o pênalti para o São Paulo no tempo normal. O São Paulo está dando sorte aí, está passando. O time do Atlético Nacional, ele estava no grupo do Inter e do Bahia, bom lembrar. E ele ganhou do Inter e do Bahia, atuando em casa. E perdeu todos os jogos que fez como visitante. Então, é um time que estava se garantindo em casa. E agora não ganhou em casa. O que vai fazer no jogo da volta? São Paulo passa a ser favorito? Se jogar a bolinha que jogou ontem, não. O Atlético ontem foi muito melhor. Além dos 2 pênaltis perdidos, teve 2 bolas na trave. O São Paulo ontem, olha, voltou com velas acesas, graças a Deus. Era para ter perdido pelo menos por 2-0. Mas se fosse um 3-0 para o Atlético Nacional, né, seria um placar justo por aquilo que o jogo mostrou. E o São Paulo saiu ileso. Então, o futebol é assim, não marcou. Quem manda perder 2 pênaltis, né? Gentil Cardoso, primeiro técnico negro do futebol do Brasil, lá que dirigiu os times no Rio, Fluminense, Vasco, lançou, né, aquela pérola que ficou marcada durante muitos anos. Pênalti é algo tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. Porque é muito importante você perder pênalti aí e tal. Pois bem, então o São Paulo está vivo, vai decidir tudo com 60 mil torcedores no Morumbi terça-feira que vem. Vai jogar mais bola, lógico, em casa, apoiado pela torcida, vai atacar mais, vai pressionar mais, vai buscar a vitória. Mas tem que tomar cuidado. Se jogar a bolinha que jogou ontem, não tem muita chance de passar, não. Mas aí é uma outra história. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. E terça-feira, um novo capítulo será escrito. Outro jogo de ontem, o Peñarol venceu o Racing. 1-0, decisão no Presidente Perón, semana que vem, na Argentina, meu querido Antônio Carmo. Hoje, 7 da noite, Cerro Porteño e Estudiantes de La Plata, também jogo clássico de Libertadores no Paraguai. O Cerro recebe o Estudiantes, de tanta história e tradição. Tem Flamengo Internacional, é clássico brasileiro, 9h30 da noite, um jogaço, meu querido Antônio Carmo, também nesta quarta-feira. Não deixemos passar o empate do Fortaleza com o Vélez, hein? 0-0 em Fortaleza. 0-0 num jogo que
O 0-0 foi justo, né? A gente vê assim de que nada aconteceu. Aliás, ontem foram 3 jogos e um golzinho mísero marcado pelo Peñarol, Nicolino, na vitória que você falou aí sobre o Sim. Racing 1-0 lá no Uruguai. Né? O pessoal não querendo fazer gol, não. Então, ficou apenas um jogo com gol. E o Fortaleza teve um jogador expulso ainda e vive um mau momento, né? Vai ter que mudar tudo contra o Vélez no jogo da volta. Pois bem, hoje, então, a gente tem esse clássico brasileiro, Flamengo e Internacional, que decidiram a Copa União, aquela contestada Copa União, você não sabe se valeu o Campeonato Brasileiro ou não, de 1987. Flamengo ganhou de 1-0, gol do Bebeto no Maracanã. Né? A história da A Taça das Bolinhas. Que rende muita discussão. E o Inter, Nicolino, acabou de ser eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Agora pega o Flamengo. Será que vai ser eliminado por um outro carioca? Para mim, Nicolino, o Flamengo é bem favorito nesse confronto dos 2 jogos. O Flamengo tem mais time do que o Inter, está melhor arrumado, o Inter meio perdido na temporada, apesar de na última rodada ter vencido o Red Bull em Bragança pelo Brasileiro, mas foi eliminado na Copa do Brasil, que não quer dizer que vai já de antemão ter eliminado pelo Flamengo. Mas para mim o Flamengo é sim favorito, tem favoritismo nesse confronto, nos 2 jogos, não só hoje, entre hoje e semana que vem lá em Porto Alegre. Né? E vamos ver esse Cerro e Estudiantes aí, facas e canivetes, para antes do amistoso, já dizia, né, o velho Coalhada. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A Libertadores de América, que segue em sua fase de oitavas de final, jogos de ida. Amanhã tem outros jogos, outros brasileiros, a gente, é claro, fala mais aqui. Sul-Americana, Antônio Carmo, ontem o Fluminense estava praticamente se garantindo, né? Fazendo 2-0 em Cali, tomou um gol aos 48 do segundo tempo, e aí o América vai vir todo pimpão pro Maracanã, falando assim, tio, la garantia sou eu, para encarar o Fluminense. O Fluminense parece muito superior ao América de Cali, o Renato sabe montar time copeiro, e o Fluminense me parece muito favorito para o jogo de volta semana que vem no Maracanã. O Del Valle ganhou do Muxuqueruna 1-0. E o Once Caldas, que já foi campeão da Libertadores, está na Sul-Americana, jogando contra o Huracan, também se garantiu. 1-0, vai jogar pelo empate no El Palácio, na Argentina, na semana que vem. Once Caldas campeão de 2004, batendo Santos, São Paulo, Boca Juniors, né? Para não deixar ali nenhuma dúvida do título colombiano. O Fluminense tem mais time do que o América, provou isso ontem, está animado o Fluminense. Depois da conquista da vaga na Copa do Brasil, eliminando o Inter, o Fluminense, né, deu uma melhorada na situação aí, depois da volta da Copa do Mundo estava mal, só tropeçando, perdendo, recuperou-se e tem a classificação muito bem encaminhada. Só não fazer bobagem que o Fluminense vai garantir a sua vaga na semana que vem, né? Sobram 2 brasileiros aí nesta Copa Sul-Americana agora. O Fluminense deve passar, o Atlético Mineiro só vai jogar amanhã, né? Então hoje tem jogo, mas não tem nenhum brasileiro também em campo. O Fluminense abriu 2-0 com 15 minutos, um gol contra, todo estranho lá do time, depois o Canóbio fazendo um belo gol. E aí o Fluminense se defendeu bem, conseguiu segurar o 2-0, poderia ter chance para fazer um terceiro gol, não fez, tomou um gol no finalzinho que animou o time do América. Mas o Fluminense é mais time, já deverá, penso eu, assim como você, garantir a vaga. Hoje a Copa Sul-Americana sem brasileiro, porque o outro é o Atlético Mineiro que joga eu perdi o contato aqui, Nicolino, não sei essa é a nossa situação lá com a redação, mas eu falava aqui do Atlético que joga amanhã, né? Então, o Fluminense já tem a classificação. Aí o Atlético Mineiro vai brigar para tentar. que vai pegar o Godoy, querido Antônio, amanhã. Hoje, como eu disse, não tem brasileiros na Sul-Americana. Tem Bolívar e
Esse ano jogam às 7 da noite, horário de Brasília, Universidade de Chile Independiente. Jogão de bola às 9h30 da noite no Estádio Nacional de Santiago del Chile. E o Allianz Lima, Universidade de Quito do Equador, também jogo marcado para às 9h30 da noite na cidade de Lima. Então, tá aí a Sul-Americana que segue. O Carmo tá me ouvindo? Eu perdi o Antônio Carmo. Então, para fechar aqui, enquanto a gente tenta o Antônio Carmo, essa é a Sul-Americana que tem o... O Carmo está com problema. Para a gente fechar aqui a Sul-Americana, meu querido Antônio Carmo, esses são os jogos dessa rodada da fase de oitavas de final da Sul-Americana, né? Então, um outro detalhe importante é o basquete, que joga hoje. Alô, torcedor do basquete de São José! Importante, hein? São José e Liga Sorocabana, quarta rodada do Campeonato Paulista, Antônio Carmo. Volta a jogar em São José, vai jogar no Teatrão e jogo para recuperar da derrota em Rio Claro. Né? Tem que ganhar o jogo, pega a Liga Sorocabana, o São José tem 2 vitórias e 1 derrota, a Liga Sorocabana 1 vitória e 2 derrotas, mas a vitória foi contra o Basquete Osasco, que perdeu de todo mundo. Se a gente montar um time aqui na Band Vale, né, podemos colocar até o Bernardo Baitelli de pivô, que nós vamos ganhar da Liga Sorocabana do Basquete Osasco. Então, o São José é favorito, sim, 7h30 da noite, para jogar essa peleja aí, a quarta partida do São José dentro do Campeonato Paulista de Basquete, que tem 2 times invictos, né, que são Corinthians e Franca. São as 2 equipes que ganharam os 3 jogos que fizeram. E hoje, 13 de agosto, você falou do basquete São José, Celso Gomes nos lembra que aniversário do São José Esporte Clube, fundado em 13 de agosto de 1933, né, como Esporte Clube São José, o Formigão do Vale, preto e branco. Em 24 de dezembro de 1976, mudou de cores, passou a ser o São José Esporte Clube, azul, amarelo e branco, mas continuou ostentando, Nicolini, a data de fundação original. Mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras, com o Cruzeiro, quando era um Palestra Itália, mudaram de nome, mas prevaleceu a data de fundação. Muita gente acha que isso não acontece, mas para o São José e junto à Federação Paulista de Futebol também, a data de fundação permanece a original, 13 de agosto de 1933. Portanto, 92 anos completando o São José Esporte Clube nesta quarta-feira. Parabéns aí à Águia do Vale e toda a sua comunidade. Sem dúvida alguma, importante registro, tem que sim ser registrado, faz parte da história, apesar desse São José não sobrar nem o nome, nem as cores, mas sobra a história, tem uma história bonita, o Formigão do Vale, campeão na década de 60, levantou canecos, Antônio Carmo, e fez o alicerce para esse São José que está aí, hoje disputando uma Série A2, disputando uma Copa Paulista, e todo pimpão, querendo faturar a Copa Paulista. Está só atrás do 15 de Piracicaba no geral. É quem vai brigar mesmo, Antônio Carmo, por essa Copa Paulista, aproveitando que você falou do aniversário do São José, a quem a gente parabeniza. Como é que você vê aí? Agora a primeira fase já praticamente acabou, vamos para a última rodada, os grupos praticamente definidos. Quem que vai brigar com quem aí daqui para frente, Antônio Carmo? E você falou aí, só um rápido registro, né, dos títulos dos anos 60. O São José não tem na sua história somente o título da Série A1, porque ele foi campeão da Bezinha em 2020. Foi campeão da Série A4, da Série A3 em 1964, da Série A4, Série A3 de 1965 e da Série A2 em 1979, aí já como novo São José. Então é uma história aí de boas conquistas na história do futebol paulista. 79 foi o Taubaté na final lá. Nicolini, pelo que deu para ver no campeonato até agora, a gente tem o São José que está na briga, sim, vai melhorar. Essa derrota contra o Oeste aí, acho que ela foi circunstancial, o time tem bola para melhorar, não vai jogar tão mal como jogou segunda-feira. Se for aquele futebol do time no campeonato, já para na próxima fase, mas tem mostrado uma condição melhor. O 15 de Piracicaba, o Primavera, o Monte Azul,
o Grêmio Prudente, a Inter de Limeira, são times que fazem belas campanhas. O Comercial está fazendo uma boa campanha, União São João de Araras também, mas não acredito muito não nesses times, hein, colega? Eu ficaria aí com São José, Primavera, 15 de Piracicaba, Grêmio Prudente, Monte Azul e Inter de Limeira, que para mim são os times que ponteiam de forma melhor a Copa Paulista. Muito bom, hein? O Antônio Carmo falou aqui, você ouviu daí, e essa é a análise da Copa Paulista que vai para a última rodada neste final de semana, jogos no sábado. Meu querido Antônio Carmo, o futsal perdeu de novo esses dias, só para a gente aproveitar que a gente tem alguns minutos. O São José não vai ganhar de ninguém, vai ser aquele ano da vergonha, é isso mesmo? Porque o time, eu não lembro quando foi a última vez que você falou que o São José teve uma vitória. Vitória para o São José Futsal é só a capital do Espírito Santo, né, Antônio Carmo? O time perdeu do Joaçaba, 4-1, na última segunda-feira à noite pela Liga Nacional. O time vai muito mal na Liga, no meio de 24 clubes, ele é o 19º por aí, classificam-se 16, ele ainda tem chances de buscar a classificação, mas não consegue ganhar. Ele ganhou 2 jogos apenas em quase 20 jogos realizados, 18 jogos, contra 2 times que estão atrás, o Cruzeiro e o Dracena. Precisa melhorar, precisa ganhar, mas não está bem, não. Manteve o mesmo técnico, né? O Gabriel Oliveira, aí do ano passado, que fez boa campanha, um jovem garoto, foi promovido a técnico do principal, manteve alguns jogadores, tem uma boa estrutura, tudo em ordem, mas dentro de campo está muito mal. E no Campeonato Paulista também, esses dias tomou de 7-1 lá do Magnus, não está bem, não. O momento é muito ruim, realmente, do futsal de São José. O time não tem conseguido jogar bem e tem perdido jogos atrás de jogos. A coisa não está nada boa. Conversei recentemente com o presidente do clube, o Roberto Rocha Brandão Montanha, está sempre nos acompanhando aqui, está indignado, procura dar o que há de melhor, mas vai ter que fazer mudanças. Tem que chacoalhar. Tem que meter o pé na porta lá e falar, peraí, está atrasado o salário, o lanche, a condução? Não, está tudo em ordem, comida está boa, tá? Então, vamos jogar mais bola aí, que vocês têm condições para isso. E se não der, dispensa todo mundo aí e refaz o time. Chacoalhar, goiabeira, como a gente dizia lá em São Manuel, meu querido Antônio Carmo. Olha, para fechar, um destaque da Série B, ontem o CRB venceu o Atlético 1-0, meu querido Antônio Carmo. O Atlético é só o 15º colocado na Série B. O CRB subiu para 10º com 28 pontos e está ali de olho para chegar entre os 4. Está a 6 pontos da Chapecoense. Está muito embolada a Série B, tá bom? Tem muita coisa ainda para acontecer, muita bola para rolar. Tem time que, como o Novo Horizontino, caiu de produção, não ganha 3 rodadas, já viu o pessoal encostando um pouco mais ali, o Clube do Remo vai melhorando, vai chegando ali, mudanças vão acontecendo. Falando em mudanças, né, a gente falou aqui da Série C, Guarani e Ponte, e a Ponte pegou o técnico do Guarani, né, o Marcelo Fernandes, que você tão bem conhece do Santos. Nossa, foi demitido do Guarani, né? Foi para a Ponte agora. A torcida da Macaca está indignada, indignada. Né? Aquele Eberlin, que é o presidente lá, faz 800 anos, né? Ele voltou. Dizem que ele está trabalhando com o fígado, querendo destruir o clube, aquela coisa toda. Meu querido Antônio, os caras estão alucinados lá em Campinas. Eu estava lendo aí que isso aí é o 30º técnico que tem a passagem pelos 2 clubes. Natural isso, né? Muita gente boa aí passou pelos 2 clubes, mas nesse não momento sai não de é um e cruzar a avenida. Não, e sair mal, né? E sair mal. Pior que só o CSA, né? Que ele tinha mandado o técnico embora lá, o Iga Magalhães, mandou embora há 17 dias. Aí levou o Marcelo, outro que trabalhou no Santos, Márcio Fernandes. 17 dias depois, o Márcio Fernandes saiu, voltou o que tinha sido mandado embora. 4 jogos depois. Falou, você dá uma descansada, né? Vê como é que o cara vai fazer aqui, você volta daqui 4 jogos, lá no CSA. São coisas do futebol do Brasil, que coisa. Por isso eu falo, nunca diga que você já viu tudo no futebol do Brasil, porque sempre tem coisa nova pra gente ver. Mandando um abraço para o meu querido Alexandre, grande narrador esportivo, que durante a semana trabalha no time fiscal da Indorama, lá em Tremembé. E falou que a companheira dele de trabalho, a Vanessa, está fazendo aniversário. Parabéns para ela, galera ligada no bate-papo para começar bem o dia. Dá motivação para a turma tocar bola lá no fiscal, que número não é com nós, né, Antônio Carlos? Não sei de tabela.
E para deixar a gente com água na boca. O pessoal fala de aniversário, mas ninguém fala onde é a festa, né? A gente só fica pensando, né? Manda o convite aí para a redação da Band Vale que nós vamos. Parabéns aí aos aniversariantes. Vamos nessa, Antônio Carmo. Excelente quarta-feira. Amanhã eu tô de volta. E você também, hein? No bate-papo. Até amanhã. Tô sabendo que amanhã você volta. Falta um dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram. Com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo. Com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão.